Olá, turma! Hoje nós vamos falar aqui sobre time fraco. Será que o seu time é fraco? Será que você tem um time de liderança ou até mesmo o seu time mesmo de execução? Será que ele é fraco? Isso muitas vezes é o que você questiona, é o que você acaba falando. Você que é dono de empresa, você que é líder aí de uma área, muitas vezes você fica colocando isso daí dentro do seu dia a dia. Será que isso realmente faz sentido? Muitas vezes o time não é fraco. Você tem que avaliar aí se a sua liderança não está confusa, se a sua liderança como pessoa e seu time de líderes também não está deixando os colaboradores confusos. Quando o time não sabe o que fazer, o problema não é ser só falta de vontade, pode ser simplesmente falta de direção. E essa responsabilidade é dos líderes. Os líderes é que colocam direção no time, os líderes é que colocam o movimento para que aconteça as coisas durante o dia a dia. E não adianta ficar fazendo isso à distância, não adianta ficar fazendo isso de uma forma superficial. Preciso entrar dentro do processo para entender as necessidades dos colaboradores. Equipe confusa não entrega bem. E não por falta de capacidade, mas por falta de clareza sobre vários assuntos, entre eles prioridades, responsabilidade, critérios, acompanhamentos e expectativas. É isso que os líderes precisam colocar no seu dia a dia para que as equipes e os times consigam entregar melhores. Eu sou Marcelo Dessandes e esse aqui é o nosso Papo de Empreender, onde a gente fala sobre liderança, sobre gestão, sobre estratégia de negócios para ajudar aí as pequenas e médias empresas a crescerem com mais estrutura, com mais resultado durante essa jornada que eu sei que é difícil. Aqui o problema nem sempre é o time, como muitas vezes vocês acabam colocando aí. Muitos líderes cobram apenas resultados, mas não dão a direção, não dão recursos, tá certo? Então é importante, antes de mais nada, antes de qualquer coisa, é dar clareza, porque senão a cobrança vira pressão. E a pressão muitas vezes não faz sentido naquele momento. Não adianta nada você cobrar algo que você nem ensinou muitas vezes. Você apenas comunicou. E isso gera muitos problemas ao longo dessa jornada. E aí, para ficar fácil, eu vou te apresentar aqui 5 sinais onde você mesmo pode se autoavaliar e entender se isso está acontecendo aí no seu dia a dia. Vou começar aqui com o sinal número 1. A pessoa não sabe exatamente o que é prioridade. Tudo parece urgente, tudo é para toda hora, as coisas acontecem atropeladamente, é um apagar de incêndio o tempo todo. E se você tem dúvida disso, sai perguntando para as pessoas qual é a sua prioridade, o que você tem que entregar hoje, o que você precisa entregar essa semana. Comece a investigar e você vai perceber que as pessoas não sabem o que é prioridade. E a responsabilidade de tudo isso é nossa como líder. Você, como líder, precisa mostrar qual é a prioridade, qual é o foco dessa semana, o foco desse dia. Porque quando tudo é prioridade, nada é prioridade. E aí o time fica ocupado, mas não se torna produtivo. E para mudar isso, você precisa definir o foco, comunicar claramente quais são as prioridades, revisar a rotina, revisar diariamente essa prioridade, comunicando isso com muita clareza, com muito discernimento aí dentro desse contexto e acompanhar a execução. Não adianta você comunicar e deixar lá acontecendo. É importante você colocar isso numa rotina sua diária para que você possa fazer esse acompanhamento. Sinal número 2, olha só, as responsabilidades não estão claras. Todo mundo faz tudo, todo mundo trabalha em todos os departamentos, isso é comum dentro de um início de operação, porém depois é importante você distribuir aí as tarefas, deixando um dono para cada tarefa, porque senão ninguém assume responsabilidade e quando o erro acontece, fica o jogo do empurra, não fui eu, não fui, essa não era a minha responsabilidade. E cabe até um exemplo aqui, né? Recentemente houve um acidente onde as pessoas simplesmente precisavam garantir a segurança de uma jovem e isso não aconteceu e depois, na hora do sufoco, o que aconteceu? Cada um fica empurrando para o outro e a responsabilidade não era minha, a responsabilidade era do outro. Isso é muito grave, principalmente diante de vidas humanas, tá certo? Então cabe esse exemplo aqui para mostrar para você o que significa de fato responsabilidade. Sem dono, a tarefa se perde. Sem responsabilidade definida, a cobrança fica injusta, porque uns fazem, outros acabam não fazendo.
O que que você tem que fazer? Defina os papéis. Defina quem é responsável por cada etapa dentro da sua empresa, por cada atividade dentro da sua empresa. E aí, óbvio que dentro de uma atividade pode ter a colaboração de vários, porém, um é responsável. Quando você tiver que cobrar algo, você vai cobrar algo dessa pessoa. Essa pessoa ela tem a responsabilidade da execução, da distribuição das tarefas e de alinhamento de entregas também. Você vai colocar os prazos necessários, você vai colocar o que precisa ser entregue, da forma que precisa ser entregue, referente a essa pessoa. Cobrar pelo combinado sempre, e com essa pessoa, com essa pessoa que se responsabiliza por esse processo ou por essa etapa do processo. Sinal número 3, o líder muda a direção o tempo todo. Isso é muito engraçado, porque eu vejo isso muito acontecer dentro das nossas mentorias, dentro das nossas consultorias. Muda a toda hora a demanda. De manhã é uma coisa, de tarde é outra, hoje é uma coisa, amanhã muda tudo. O que acontece? As pessoas passam a entender que vai mudar e elas acabam esperando e acabam não se comprometendo com o processo. Isso gera um problema muito grande para a gente. Isso gera uma falta de comunicação, primeiramente, onde você fica desalinhando tudo o tempo todo, e as pessoas elas ficam inseguras em fazer aquilo e você mudar, né, na sequência. Então o time começa a esperar, o time começa a ficar de uma forma mais lenta para reagir, e aí o prejuízo é grande porque você não tem as entregas necessárias e você precisa deixar claro isso para as pessoas, tá bom? Algo muito importante é explicar as mudanças, registrar essas decisões. Uma coisa importante, decidiu no dia, não muda mais. Pode mudar para o dia seguinte, mas deixa desenvolver aquele dia. Porque senão as pessoas elas ficam muito entendendo que aquilo vai mudar e acabam não fazendo. Então alinhe essas expectativas, crie rituais de mudanças, tá certo? Reduza ruídos. É importante você deixar claro todo esse contexto. Caso contrário, você terá muitos problemas dentro desses cenários que você quer permanecer. Olha só, o sinal número 4, a cobrança vem só quando o problema aparece. Então não existe acompanhamento, você não faz as suas rotinas. Eu sempre gosto muito de dar orientação. Faça um acompanhamento diário, de uma reunião de 15 minutos, pelo menos, para você poder entender o que está acontecendo, o que está faltando, o que foi entregue, para de fato aí você tomar decisões melhores. Inclusive isso reflete no sinal número 3, onde você fica mudando as coisas toda hora de forma, né, que eu digo sempre que é mudança de estômago, né? Dói seu estômago, você vai lá e muda sem analisar, sem entender o que está acontecendo, por falta de rotina, por falta de situação onde você busca informações para você tomar decisões melhores. Só existe pressão quando as coisas acontecem de forma errada, e aí isso está errado, né? Porque você precisa ter um acompanhamento, você precisa estar próximo. Você é líder, você é facilitador e não dificultador. Então, por isso, você precisa servir o seu time, entendendo o que precisa ser feito, fazer esse acompanhamento e dar soluções, dar tratativas da forma que você entender que é a melhor. Essa falta de acompanhamento ela é importante você reverter. Liderança não aparece só na hora do erro. Liderança é acompanhar antes, é corrigir, é dar feedback, é desenvolver, é fazer o processo fluir claramente. E aí, para isso, você precisa criar rituais de gestão, reuniões curtas. A reunião tem que ser curta, é para resolver problema, é focado no ponto específico, acompanhar indicadores, entender qual é o indicador que precisa ser colocado naquele momento, e um ponto fundamental que eu entendo que é dar feedback com frequência. Isso é muito importante. Isso mostra que você está acompanhando, isso mostra que você está percebendo o avanço ou não avanço, e para isso o feedback ajuda muito nesse contexto. O sinal número 5 é o time não entende o padrão esperado, primeiro porque não tem. Cada pessoa faz de um jeito, cada entrega tem um nível, mesmo dentro da mesma pessoa, cada decisão depende da interpretação de alguém e as coisas vão acontecendo. Agora, imagine se você tem 5 pessoas que pensam diferente, que fazem diferente, olha a encrenca que você está. Simplesmente porque não existe padrão, simplesmente porque o padrão não é adotado, simplesmente porque você não estabeleceu o padrão, e aí a cobrança, na verdade, é apenas uma opinião. As pessoas acabam entendendo que podem fazer de qualquer jeito e você fica dando só a sua opinião, que está certo, que está errado, mas você não faz nada para mudar isso, que é de fato construir aí
a definição dos padrões, mostrando qual é o passo a passo, inclusive dando exemplos, e isso faz com que, quando você cria isso, você tenha o fato de treinar as pessoas. Você vai treinar tanto as pessoas de forma técnica, quanto também treinar as pessoas de forma como que elas se comportam diante de cenários, né, falta de padrão, ou ausência de padrão, ou até mesmo a questão da mudança do padrão estabelecido. Então, reforce os critérios através dos padrões, porque isso vai ajudar muito, isso vai dar clareza para as pessoas, isso vai gerar cenários melhores aí para o teu dia a dia, mais produtivos. Você vai ter mais tempo para poder exercitar a sua liderança, a sua estratégia, a construção de uma estrutura, que é muito importante. Se o time não está entregando, não olhe apenas para as pessoas que estão ali dentro daquele dia a dia, mas olhe para a sua liderança, olhe para o teu time de líderes, para verificar se eles estão fazendo o papel deles. Clareza é uma das maiores responsabilidades do líder. Você precisa deixar claro as coisas, você precisa deixar as coisas visíveis de uma forma das pessoas entenderem claramente para que elas consigam entregar melhor. Certo? Então, liderar não é apenas cobrar, liderar é dar direção, é organizar prioridades, é definir responsabilidades, é acompanhar a execução ao longo da trajetória, do dia a dia, da semana, e é formar autonomia. Esses são os pontos mais importantes de uma liderança de alta performance, de uma liderança que quer entregar resultados, que é isso que a gente espera, né, na verdade, dos grandes líderes. E aí, por onde começar? Você pode se questionar, mas Marcela, por onde que eu começo? Comece a fazer perguntas. Perguntas ajudam a gente a refletir, ajudam a gente a entender melhor os cenários. E aí você responde quem faz o quê? Tem claro isso? Tem bem definido? Tem responsabilidade para cada uma das atividades? Qual é a prioridade? O que é prioridade? O que é essencial ser feito hoje? Muitas vezes você está fazendo coisas que deveriam ser feitas só semana que vem e o que precisa ser feito hoje não está acontecendo, tá certo? Qual é o prazo? Isso ajuda muito a dar prioridade, porque aquilo que é mais imediato é a minha prioridade. Aquilo que pode ser entregue a semana que vem, eu posso deixar para depois. Qual é o padrão esperado? Qual é a sequência? Qual é o passo a passo que precisa ser definido? Tem claro isso? Se tiver claro tudo isso, está fácil todo esse processo. E como será feito o acompanhamento, indicadores, reuniões, você precisa criar aí as suas rotinas diárias, as suas rotinas semanais, para você poder acompanhar todo esse processo, todo o cenário dentro da sua empresa. E aí, óbvio, dentro de cada área tem as suas responsabilidades, dentro de cada área tem os seus acompanhamentos, tem os padrões esperados dentro de cada área. Então a gente tem sempre uma grande quantidade de atividades a serem feitas. Mas isso é no começo. Quando você faz isso bem feito no começo, depois fica fácil, porque daí são só mudanças, são só alterações, são só melhorias que precisam ser feitas para poder alcançar melhor ainda. Então você não precisa cobrar mais, você precisa o quê? Liderar melhor, com mais clareza, com mais rotina, mais acompanhamento e mais desenvolvimento de pessoas. Esse é o ponto fundamental de uma liderança que busca melhorar sempre, que busca desenvolver o seu time, que busca resultados melhores através de gestão, através de cenários de liderança melhor e principalmente buscando uma nova estrutura, uma melhora de estrutura, que esse é o nosso grande propósito aqui, ajudar você a criar uma estrutura melhor aí dentro da sua empresa para que você tenha resultados melhores. Esse é um ponto fundamental do nosso quebra-cabeça. Se fez sentido para você, acompanhe sempre a gente aqui, porque a gente vem entregando semanalmente conteúdo para poder te ajudar. E isso é apenas uma pecinha desse quebra-cabeça imenso de estruturar empresas, de gestão, de liderança, que é o que a gente coloca aqui para você. Próximos passos, você tem que colocar todo esse conteúdo aí num plano mais ação. Isso é importante. Sem ação, esse conteúdo aqui não serve para nada. Então, coloque as ações importantes que você entende que fez sentido para você aqui nesse conteúdo. Se você precisar, dentro da nossa descrição, tem um diagnóstico onde você vai entender quem você é, como você age, e esse diagnóstico já vai com um plano de ação macro para você desdobrar e ter também aí mais desafio para você, plano mais ação, tá certo? Se você gosta de vários conteúdos para poder te ajudar, tem esses conteúdos aqui abaixo, isso é importante para você poder ir na nossa trajetória, entendendo o que precisa ser feito. Nós temos uma aula fechada mensalmente, onde você se inscreve, eu mando o link para você
e aí tem um tema sempre que é sorteado. No final do mês eu faço essa aula, você vai estar lá presente, uma aula muito mais profunda do que essa, sobre os assuntos que a gente coloca aqui, e aí você vai fazer parte desse nosso grupo de pessoas que querem buscar melhoria. Se você quer a nossa ajuda, a gente tem uma mentoria onde eu te tiro do ponto A e te levo para o ponto B com uma velocidade muito maior para você ter melhores resultados. Tudo isso que a gente fala aqui, a gente colocar no passo a passo para você entender, para você fazer. Eu pego na sua mão, acelero esse processo aí. Resultados de 2 anos acontecem em 6 meses a 1 ano. Esse é o nosso grande proposta. São vários mentorados aqui que têm muito sucesso, dobrando o faturamento, diminuindo o desperdício, colocando a empresa para rodar. São todos esses pontos. Entre em contato com a gente vai bater um papo, vou fazer um diagnóstico, vou entender que momento que você está e eu te apresento uma proposta. Gostou do nosso conteúdo? Curta o nosso conteúdo, compartilhe o nosso conteúdo para o maior número de pessoas. Esse é um ponto importante, você vai ajudar o nosso canal, mas o mais importante é fazer esse conteúdo chegar ao maior número de pessoas, porque as pessoas elas têm muita dificuldade e muitas vezes não sabem por onde sair, e esse vídeo pode estar ajudando a essa saída, tá ok? Por isso eu quero te agradecer, fica com Deus, um grande abraço e até a próxima.